Imagine voltar no tempo para o início do século XX. Imagine as ruas movimentadas do interior paulista com o aroma de café no ar. Consegue visualizar os casarões imponentes, sussurrando histórias de uma época passada? Este vídeo te convida a uma viagem para descobrir os tesouros arquitetônicos do interior de São Paulo, no alvorecer do século XX. Junte-se a nós enquanto mergulhamos no coração deste período fascinante. Exploraremos os estilos arquitetônicos que definiram essa era, desde os casarões dos ricos barões do café até as humildes, porém charmosas, casas dos trabalhadores rurais. Esta é uma história de fusão cultural, prosperidade econômica e o legado duradouro de uma época notável. Prepare-se para ser transportado de volta no tempo. Descubra as joias arquitetônicas que ainda permanecem de pé, testemunhos de um passado rico e vibrante. O início do século XX marcou um período de transformação significativa no interior de São Paulo. A região vivia um boom econômico, impulsionado pela lucrativa indústria do café. Com o florescimento das plantações de café, a riqueza da região também floresceu, atraindo imigrantes e estimulando a urbanização. A expansão da malha ferroviária teve papel crucial nessa transformação. Conectando o interior ao litoral, as ferrovias facilitaram o transporte do café para os portos de exportação. Essa nova infraestrutura também trouxe uma onda de desenvolvimento urbano, à medida que cidades ao longo das linhas férreas se transformaram em movimentados centros de comércio e cultura, tipo uma versão paulista da nossa Estrada Real Mineira. Este período de prosperidade e crescimento urbano teve um impacto profundo na paisagem arquitetônica do interior paulista. O influxo de riqueza e a chegada de imigrantes europeus trouxeram novas ideias e estilos arquitetônicos, que se misturaram às tradições locais, criando uma tapeçaria arquitetônica única e fascinante. Nas cidades movimentadas emergiu uma nova linguagem arquitetônica, refletindo as aspirações de uma classe média em ascensão. Elegantes sobrados, frequentemente com fachadas ornamentadas inspiradas nas tendências europeias, enfileiravam-se nas ruas. Essas casas incorporavam elementos do neoclássico, arte nouveau e ecletismo, exibindo o gosto cosmopolita de seus proprietários. Enquanto isso, nas áreas rurais, as técnicas tradicionais de construção com materiais disponíveis, como adobe e pau a pique, permaneceram predominantes. Casas de fazenda, muitas vezes com grandes varandas para proteger do sol tropical, pontilhavam a paisagem. Essas casas, embora mais simples no design, eram funcionais e adequadas ao estilo de vida rural. Apesar das diferenças, a arquitetura urbana e rural dessa época compartilhavam algumas características. Grandes janelas eram comuns, projetadas para maximizar a luz natural e a ventilação. Pátios internos, geralmente adornados com jardins exuberantes, proporcionavam uma sensação de tranquilidade e conexão com a natureza, bem no estilo das antigas vilas. O legado arquitetônico no início do século XX em São Paulo é um testemunho de uma época de profundas mudanças e fusão cultural. Os imponentes sobrados e elegantes casarões permanecem como lembranças da prosperidade econômica da região e das aspirações cosmopolitas de sua elite. As casas de fazenda tradicionais, com seus designs simples, porém funcionais, oferecem um vislumbre da vida rural que sustentou esse crescimento. Ao passear pelas ruas do interior paulista hoje, reserve um momento para apreciar os tesouros arquitetônicos que o cercam. Esses edifícios não são meras estruturas, mas cápsulas do tempo, preservando as histórias das pessoas que viveram, trabalharam e sonharam dentro de suas paredes. Qual característica arquitetônica dessa época você acha mais cativante? É a grandeza dos casarões urbanos ou o charme rústico das casas rurais? Ao refletir sobre essa jornada no tempo, considere como esses estilos arquitetônicos continuam a moldar nossa compreensão da rica e complexa história de São Paulo. Esta é a capela do antigo Colégio São Norberto de Jaú, colégio dos padres da ordem premonstratense, e que tem sede de abadia aqui na cidade. Ao lado dessa capela um prédio novo, mas essa é a primeira capela aqui, onde os padres premonstratenses vieram para Jaú, da Holanda, da Bélgica ou de outros países europeus. Este é o famoso Cano Torto de Jaú.
Diz a lenda que quem bebe desta água retorna à cidade. Só que vocês notam, tem uma torneira, essa que está jorrando água não potável. A outra que tem que ser aberta é de água potável, tá? Cano Torto, que recentemente passou por uma reforma, uma revitalização. Ele fica bem às margens do rio Jaú, o rio que corta a cidade. E atrás aqui fica o rio Jaú e ao lado dele aqui o famoso Cano Torto, que está nesta pracinha aqui. Os velhos casarões no centro de Jaú, casarões do começo do século XX. Esse aqui, no caso, foi agência bancária durante muitos anos e hoje está vazio, está para locação este imóvel aqui na área central da cidade. Outro exemplo de casarão de Jaú do início do século passado, na rua Amaral Gurgel, centro da cidade. Ao fundo a gente vê o prédio do Jaú Clube, construído também no início do século passado, clube tradicional dos fazendeiros, do pessoal de poder econômico em Jaú, que frequentavam esse clube, construíram e frequentavam este clube que teve aí grandes bailes, grandes festas no passado. O Jaú Clube, que hoje tem uma sede de campo, mas essa é a sede central dele. Na rua Edgar Ferraz, na área central da cidade, esse prédio aqui que abriga uma loja no seu térreo está passando por restauração em sua parte superior. Homens estão trabalhando ali. Este prédio na rua Tenente Lopes, em Jaú, foi sede da Companhia Telefônica Brasileira. Nele trabalhavam inúmeras telefonistas, que ainda tinham que fazer as ligações que as pessoas pediam aí das suas casas ou comércio. Transformou-se em Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. Fundado em 1915, o Jaú Clube foi erigido pela família Almeida Prado, ou pelos Almeida Prado, que era em grande número em Jaú, que dominavam a política da época, né? Tinham aí prefeitos, deputados, até senadores da República, e fizeram este clube bem na área central da cidade para o seu lazer. O Mercado Municipal de Jaú ainda é do século XIX, do final dele. Foi inaugurado em 1898, obra do arquiteto João Salomé Queiroga. Na esquina das ruas Tenente Lopes e Visconde Rio Branco, este é o Grêmio de Jaú, clube fundado pela família Carvalho, que era adversária política dos Almeida Prado, que havia fundado o Jaú Clube. Então criaram um clube para eles, o Grêmio, que foi durante muito tempo funcionando assim. Depois virou o Fórum da cidade e ultimamente abriga a Diretoria Regional de Ensino. Casarão que estava em ruínas e foi totalmente restaurado, recuperando as suas características originais. Está na esquina da rua Lourenço Prado com a rua Tenente Lopes, centro de Jaú. O que era antes um casarão antigo foi demolido e deu lugar a uma arquitetura moderna na rua Lourenço Prado, no centro da cidade de Jaú. Nesta casa morou Edgar Ferraz, que foi um dos primeiros prefeitos da cidade de Jaú. Isso tudo no início do século XX. Este monumento na Praça Siqueira Campos, em frente à Matriz Nossa Senhora do Patrocínio, é o mausoléu do comandante João Ribeiro de Barros, cuja estátua em bronze a gente vê à frente. Foi o primeiro a fazer a travessia do Atlântico Sul, da Itália para o Brasil, de Gênova, na Itália, para o Brasil, isso em 1927, pilotando o hidroavião Jaú. Outro prédio histórico que pertenceu a fazendeiros no passado e que também foi doado depois à Igreja Católica. Esta é a suntuosa matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, aqui bem no centro da cidade, na rua Visconde do Rio Branco. Esse prédio também que foi de fazendeiros no passado, e foi doado depois à igreja, a matriz aqui, a Igreja Matriz do Patrocínio. Hoje abriga o escritório, vamos chamar assim, da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira de Jaú. Aliás, vê-se as iniciais no prédio, MP. Nessa casa morava então o Major Prado, que dá nome a esta rua onde a casa está. Outro casarão da época de ouro do café. Na época, os fazendeiros com tanto dinheiro traziam até artistas da Itália para fazer os desenhos no frontal das suas residências. Outro prédio histórico da época de ouro do café em Jaú, bem na esquina das ruas Major Prado e Lourenço Prado, centrão da cidade. Esse prédio foi no passado, claro, residência de fazendeiros e tal. Hoje tem aí comércio no térreo e a parte de cima, superior, alugada para outras atividades.
Esta é a Rua Major Prado. Rua Major Prado, que é a principal rua do comércio da cidade, concentra aí o maior movimento de consumidores de Jaú.